Olá, muito bom dia galera, são pontualmente 11 horas mais 30 minutos dessa segunda-feira, dia 22 de agosto do ano da graça de 2022, está começando mais uma live do Lima, sejam todos bem-vindos. E evidentemente vamos falar muito, mas muito a respeito dos clubes paulistas, do Campeonato Brasileiro da Série A, que já está também quase na sua reta de chegada, mas principalmente da Copa do Brasil, que está se afunilando de vez. E temos confrontos interessantíssimos entre paulistas e cariocas, cariocas e paulistas, de onde sairá o futuro campeão da Copa do Brasil, Copa esta, que dá, além do aporte financeiro exuberante, 60 milhões de reais e 25 ao vice, 25 milhões é um dinheiro também considerável. Também o direito à vaga direta à próxima Libertadores de América, menino dos olhos dos clubes brasileiros no ano de 2023. Portanto, estamos aí nos avizinhando. Eu já queria começar dizendo o seguinte, acabei de escrever não, eu vou escrever ainda meu direto ao assunto, mas eu fiz um vídeo a respeito do que anda acontecendo com os clubes do futebol brasileiro, em especial os clubes paulistas, mas é claro que vamos falar de uma forma em geral, mas por coincidência ainda estava assistindo ainda há pouco o Redação Sport TV, da Rede Globo, né? Canal fechado, e bateram as nossas ideias. Lucas, muito bom dia, Lucas Oliveira, seja bem-vindo, fala de Calcaia do Alto, Cotia, em São Paulo, seja bem-vindo, obrigado pelo carinho da sua audiência. E foi muita coincidência, afinal de contas, desde ontem eu venho me questionando, na verdade não é desde ontem, eu venho questionando e tentando abordar esse assunto já de um determinado tempo para cá, dos chamados times alternativos. Pois bem, o que é um time alternativo, né? Fernando Fiorda, bom dia, obrigado pelo carinho, bom dia para você também, seja muito bem-vindo. Maria Dias, essa aí precisa tomar um cuidado, porque se falar coisa errada, ela pega no pé. Obrigado pelo carinho também, viu, meu amor? Um beijo no seu coração, seja bem-vindo, boa semana para todos vocês, uma abençoada semana a todos. E aí, eu fiz o vídeo pela manhã e mandei na minha página do Facebook, e evidentemente ainda muitas pessoas não puderam acompanhar devido ao trabalho, devido ao deslocamento, talvez só vejam à noite. Mas é um assunto que vem incomodando muito, principalmente o torcedor brasileiro, que não está acostumado com as chegadas desses treinadores estrangeiros ao sistema de campeonatos jogados na Europa, na Ásia, na Oceania, enfim, fora do Brasil. Times envolvidos em competições interessantes e simultâneas, eu acho que o pessoal acabou esquecendo aqui no Brasil que o Campeonato Brasileiro, por mais que ele seja um campeonato duradouro, longo, desgastante, ele ainda passa a ser um campeonato muito interessante e de maior importância dentro do cenário nacional. Mas infelizmente de um tempo para cá estão priorizando a Copa do Brasil para que nós tenhamos a respeito do que acontece há muitos anos na Europa. Por exemplo, na Espanha você tem a Copa do Rei, você tem o campeonato nacional e você tem subcopas, né? As copas divididas ali no grau de importância. E é claro que dentro do cenário deles, a importância deles é diferente da nossa importância aqui. Só que lá na frente, por exemplo, entre você falar assim, quem foi campeão da Copa do Brasil do ano de 2022? Vamos supor daqui uns 10 anos. 2022, 2032, quem foi campeão brasileiro quem foi campeão da Copa do Brasil 2022? O pessoal vai parar, pensar, falar, não sei, vou ter que consultar os alfarrábios, né? Mas muitos dirão, olha, foi o Corinthians, talvez, foi o Palmeiras, campeão brasileiro da Copa do Brasil, e vão ficar se questionando. E onde eu quero chegar com essa conversa toda? Sandra Gavião, muito bom dia para você também. Curtinés, esse é flamenguista, excelente semana toda, meu caro Marcelo, saudações rubro-negras. O Curte todos os dias está conosco. Obrigado pelo carinho, viu, Curte?
um camarada que eu aprendi a gostar muito nas redes sociais, não tenho o prazer ainda de conhecê-lo pessoalmente, mas não nos faltará oportunidade. Seja bem-vindo também, viu, Curti? Obrigado pelo carinho, sempre respeitoso, e eu acho que os torcedores têm que ser assim, né? Não aconteceu o que aconteceu ontem no Allianz Parque, mas depois nós vamos conversar a respeito disso. Mas também o cara teve uma orelha do tamanho da cidade de São Paulo e ultrapassou as barragens do Allianz Parque, aquele torcedor com a camisa do Flamengo, dentro da organizada do Palmeiras. Mas nós vamos discutir isso aí de uma forma mais parcimoniosa, com mais calma, com mais cautela. Isso aí que é muito cuidado para conversar a respeito disso. E falando a respeito desse campeonato, por exemplo, brasileiro, essa rodada número 23 ontem, que começou no sábado, com a excelente goleada do Fluminense, que agora é o vice-líder do campeonato, atrás 9 pontos, 8 pontos da Sociedade Esportiva Palmeiras, ou 7 pontos, não sei ao certo ainda, daqui a pouquinho eu vou conferir aqui. Mas o que eu quero questionar é o seguinte. Por exemplo, se não existe o C no futebol, na política e no amor, mas se, por exemplo, o Flamengo ontem entrasse em campo diante do Palmeiras, que ontem foi o chamado jogo da rodada ontem, foi no Allianz Parque, que envolve diretamente 2 postulantes ao título de campeão brasileiro da temporada. 38 rodadas, dividido em 2 turnos, de 19 turno e retorno, e evidentemente o Palmeiras abriu uma certa vantagem, a expectativa que se criou. Luzia Garcia, tudo bem? Essa conhecida há muitos anos, também de Caxingui, né? Obrigado pelo carinho, muito obrigado pela sua audiência também. E a expectativa que se criou em torno desse confronto envolvendo Palmeiras e Flamengo ontem, no Allianz Parque, para mais de 40 mil torcedores, era a expectativa de ver um Flamengo, por exemplo, ganhar do Palmeiras para não deixar ele escapar, ainda que muitos não tenham condições de briga direta pelo título. Só que após a partida, levantou-se um questionamento muito que eu já venho conversando a respeito há um determinado tempo, se é vantajoso, por exemplo, você jogar um time alternativo. O Flamengo ontem, para vocês terem uma ideia, entrou a campo diante do Palmeiras sem os seus verdadeiros titulares, né? 6 ou 8 titulares no banco de reservas. O Dorival Júnior, com isso, fez abrir-se essa lacuna muito grande, esse questionamento, do que é mais importante para o clube hoje em dia. Seria o aporte financeiro, porque a Copa do Brasil, além de dar 60 milhões de reais ao campeão, ainda abre a possibilidade também de você ter vaga direta à Libertadores do ano que vem, que é a menina dos olhos, mas que enriquece cada vez mais os clubes, principalmente os clubes brasileiros, que precisam de um aporte financeiro melhor. Seria viável você abdicar, por exemplo, de um título tão importante que é o Campeonato Brasileiro, em detrimento da Copa do Brasil, simplesmente pelo aporte financeiro? E o torcedor, como é que fica? O torcedor vai ao estádio, imbuído de ver o seu time titular entrar em campo, e de repente ele se depara com aquela formação totalmente diferente da que ele está acostumado. Aí ele vê na televisão o time dele jogando uma coisa, quando ele paga, que convenhamos hoje, para você assistir a um evento futebolístico, não é nada barato, principalmente com a chegada dessas novas arenas, onde não se cobra, mas hoje é um show business, né, que nós temos temos um verdadeiro espetáculo de futebol quando você adentra uma grande arena, uma arena hoje que seria chamada arena multiuso. Isso posto, abre-se aquele questionamento terrível, né? Por exemplo, o Corinthians se acostumou a perder. O Corinthians, que foi tido e visto, por incrível que pareça, já estamos na 23ª, caminhando para a 24ª rodada, dentre os times que estão na frente, e o Corinthians também
hoje é o quarto colocado na tábua de classificação, é o único time que desde o começo do Campeonato Brasileiro ele se mantém entre o chamado G4. Mas aí você fala assim, poxa Marcelo, você está criticando o Corinthians e o Corinthians é o quarto. Peraí, eu não estou criticando o Corinthians, estou querendo questioná-lo, porque simplesmente é tipo aquele elefante que subiu na árvore. Todo mundo sabe que uma hora ele vai cair, porque, primeiro, é difícil o elefante subir numa árvore. E segundo, que a chance dele cair é enorme. Eu quero dizer isso o quê? Com isso eu quero dizer o quê? Agora entrou o Aristeu Kodama. Agora vem um corintianismo para dar paulada no Marcelo e falar que não é nada disso, Marcelo Lima. O Aristeu é um grande parceiro de trabalho também. Jornalista da mais alta credibilidade que nós temos também no cenário da mídia esportiva. Mas aí, por exemplo, enquanto todos, quando eu digo todos os envolvidos são aqueles clubes que você põe entre Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Libertadores de América e Copa do Brasil. Enquanto todos estavam disputando concomitantemente esses campeonatos, tá, de forma paralela, o Corinthians se aproveitou e dentre aqueles contratados, aqueles 5 contratados, que inclusive estava o William no meio, abriu-se a possibilidade do Corinthians, inclusive, abrir uma grande vantagem, já que Palmeiras, Flamengo e o Atlético Mineiro, que eram tidos e vistos no início da temporada como os famosos times a serem batidos dentro do cenário esportivo nacional, o Corinthians acabou ganhando surpreendentemente alguns jogos fora da Arena Itaquera, fez um bom uso da Arena Neoquímica em Itaquera, somou-se os pontos necessários, porém, a partir do momento que o Corinthians patina na Libertadores e sai de forma vexatória desse torneio importante, o Corinthians optou por jogar a Copa do Brasil, só que agora ele tem que ganhar, porque ele foi caindo, e de briga direta com o Palmeiras até um jogo que ele poderia, por exemplo, vencer o Palmeiras e igualar em número de pontos, inclusive em número de vitórias, que são os quesitos técnicos de desempate. De lá para cá o Corinthians simplesmente caiu vertiginosamente e assustadoramente, preocupando o seu torcedor, que agora o obriga a ganhar a Copa do Brasil e tem nada mais, nada menos do que pela frente, em caso de chegar à final, primeiro que ele começa pegando o Fluminense em 2 partidas, quarta-feira vai ao Maracanã, no estádio Mário Filho, diante de mais de 60 mil torcedores, vai ter um grau de dificuldade enorme, o Fluminense é o vice-líder da competição nacional, vem muito bem dentro da Copa do Brasil, então vai ter que bater, aí vai pegar o vencedor de São Paulo e Flamengo, ou seja, o Corinthians não terá a tarefa das mais fáceis para conquistar esse título, caso ele queira optar, como optou, pelo que eu estou vendo, optou por partir com toda a volúpia para cima desse torneio importante que é a Copa do Brasil, que além de um aporte financeiro ser muito bom, o classifica de forma automática para a próxima Libertadores. Aí sim, mas aí diríamos assim, mas ganhou a Copa do Brasil, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Só acho que é para poupar integral, não misturar a equipe e nem levar o jogador. Concordo com você, Aristeu, e é nesse ponto que eu quero chegar agora. Por exemplo, o Corinthians, é que se eu falar muito do Corinthians, conota que o Marcelo só fala muito do Corinthians. Então eu vou voltar essa situação para o São Paulo, por exemplo, que tem a Copa Sul-Americana, a possibilidade enorme de ganhar, a Copa do Brasil, que ele vê que à frente dele tem times mais voluntariosos e apetitosos e tecnicamente melhores condicionados, e tem o Campeonato Brasileiro, que ele praticamente já jogou a toalha porque não tem condições de São Paulo ser campeão brasileiro. Fato, isso é notório. Só que aí
Quando você fala em poupar jogadores, o que é que o que vem à sua mente? Bom, nós vamos poupar 1 ou 2 jogadores, não poupar 7 ou 8, porque aí você tem falta de entrosamento, falta de ritmo. E para que levar os jogadores que nem, por exemplo, o Corinthians levou para Fortaleza, todo aquele, sabe, aquele contingente enorme de jogadores se não vai utilizar? Por que o Flamengo trouxe aqui todos os jogadores tidos e vistos como os titulares? Porque aí depois, faltando 20 minutos para acabar a partida, que o Dorival começou a fazer aquele processo de alterações, dificultou sobremaneira a vida do Palmeiras. Por que você faz isso? Então, se você vai colocar uma equipe chamada alternativa, essa equipe ela tem que te dar uma resposta imediata em campo. E religiosamente nós não vemos isso, por exemplo, num time, num elenco como o do Corinthians, num elenco como o do São Paulo, que são elencos debilitados tecnicamente. O que o Corinthians fez ontem, por exemplo, um verdadeiro show de horrores. Show de horrores. Tem cara no Corinthians que, eu repito, não pode colocar a camisa do time para entrar em campo. Não pode nem estar inserido naquele elenco. Não serve para jogar no Corinthians. Mas ainda assim o questionamento fica através de: vai colocar quem? Dane-se. Coloca os caras, porque vai acabar perdendo a Copa do Brasil, pode perder de forma direta a classificação para a Libertadores do ano que vem, vai perder o Campeonato Brasileiro, que não tem condições de conquistar, perdeu já o Campeonato Paulista, saiu da Libertadores e tem um ano perdido. Então, esse tipo de situação que colocam de um tempo... Ah, mas Marcelo, é um ano atípico, porque é ano de Copa do Mundo, está achatado todo o campeonato, está todo mundo muito em cima, as rodadas são claudicantes, cansativas, exaustivas. Poxa, mas existe acima de tudo um planejamento para isso. Não foi assim: o Corinthians foi entrando, ou o Flamengo entrando, ou o Palmeiras entrando na competição. O Palmeiras vai muito bem, obrigado, na Libertadores. Ah, mas se perder a Libertadores... Mas, poxa, o avançar da Libertadores, e o Palmeiras não tem a obrigação nenhuma, por ser bicampeão da Libertadores de América, ele já fez ele fez um senhor campeonato. Entrou para a história. Ah, mas se não ganha não é válido. É válido sim. Agora, não é válido você colocar, por exemplo, em questionamento uma disputa que você vai planejar. A logística que vocês estão fazendo, vocês, digo, são paulinos e corintianos, é totalmente atravessada de qualquer razão lógica de um contexto futebolístico. Não é possível que, por exemplo, um cara vá ver jogar um cara que nem esse Robson Bambu. O Santos ontem, o Santos vem rapando o tacho há muito tempo, conseguiu vencer o São Paulo na Vila Belmiro. Ah, mas o Santos e São Paulo sempre foi assim. Não, o Santos não tem. O Santos é o time, dentre todos os paulistas, o time de menor condição técnica. Trouxe Soteldo e trouxe mais um outro aí, mas ainda assim o Santos está brigando diretamente com o São Paulo do meio da tabela para baixo, preocupando inclusive seus torcedores com a queda, coisa que nunca aconteceu. Aliás, nunca aconteceu nem Santos e São Paulo serem rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas em deixando, por exemplo, a situação como está, e o Corinthians só não está na zona de rebaixamento porque fez uma gordura muito legal, criou-se uma gordura muito legal no primeiro turno, que já era para estar sim, com essa pífia participação no segundo turno, era para estar ali, flertando com a zona de rebaixamento. Então, esse tipo de questionamento que eu ponho, não é questão de, como você está falando, Aristeu, só acho que é para poupar. Poupar nada, não tem que poupar nada. Não tem que poupar jogador que ganha uma fábula como eles ganham. Não tem. Eu já fui atleta profissional também e falo para você, não é tão cansativo assim. E vou te falar mais, Aristeu. É muito mais cansativo o deslocamento entre viagens em aeroportos para você ficar esperando o avião, escala para cima e para baixo, a aclimatação
dentro de um país como o nosso, que logisticamente tudo é muito longe, hoje você está no sul, amanhã você está no norte. Depois de amanhã você está no centro-oeste e amanhã você, sabe? Então é assim, então para se poupar não leva os jogadores. E outra, cria-se uma maneira, uma forma alternativa, aí sim, de você ter 2 elencos à sua disposição, mexendo muito pouco para dar um entrosamento. Porque se dependesse de entrosamento desse time do Corinthians, ele é ridículo. Ele é pífio, ele é vergonhoso, ele é preocupante. E assim está acontecendo com São Paulo, com o Flamengo não pode falar porque o Flamengo tem além da falta de entrosamento também, que entrou o Vidal esses dias, e tem outros jogadores que adentraram o grupo, o Pablo que jogava no Corinthians, o time do Flamengo ontem, se colocar entrosamento nesse time com 4 ou 5 rodadas, ele sai nadando de braçada. Sai nadando de braçada. Quando nós pensávamos que o Atlético Mineiro tinha um vistoso elenco também, ele começou a perecer fisicamente. Então está em queda livre dentro do campeonato nacional. Preocupante demais. E aí, tem 2 jogos aí importantíssimos diante do Palmeiras, para o Galo Mineiro voltar a ter aquele respeito que ele tinha no começo da temporada ou do ano passado. Então esse negócio de alternativo, time alternativo, se você não tiver um bom planejamento e um elenco capacitado para tal, você vai correr riscos iminentes, seríssimos riscos de rebaixamento. Porque a obrigatoriedade entre você optar por uma determinada competição, ela faz com que o torcedor que já está entristecido vendo o seu time perder constantemente e preocupando ali que já não vai ganhar aquele título, já não ganhou o campeonato regional, já não ganhou um campeonato, já foi eliminado de uma competição importante que ele lutou o ano passado para adentrar, que é a Libertadores. Faz feio na Libertadores e fica sob dúvida de jogar aquele campeonato vindouro que agora está se afunilando, que é a Copa do Brasil. Isso é extremamente perigoso. Isso leva a crises infindáveis dentro do elenco de futebol. Ou eu estou errado? O segundo melhor time do Brasil é o Reservas do Mengão. O Kurt está dizendo... Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? O Kurt, acabei de falar. Se entrosar bem esse time do Flamengo, ele não deve nada para muito time de ponta aí. É um time bom, mas ainda não tem entrosamento. E ainda que não tenha tido um melhor entrosamento ainda, deu um grau de dificuldade enorme para o Palmeiras ontem no primeiro tempo. Isso todos nós vimos. Eu assisti atenciosamente a esse jogo, justamente vendo qual é o grau o estágio que o Flamengo vai atingir, não nesse jogo diante do Palmeiras, mas deste jogo diante do Palmeiras até o final da competição. Porque se porventura o Flamengo ganha ontem e diminui esse número de pontos para o Palmeiras, a reta de chegada, o Palmeiras tem muito que se preocupar, que o Palmeiras, assim como o Flamengo, tem uma competição importante, que é a Libertadores de América, que eles vão se ver lá na frente. O Palmeiras pega um Atlético Mineiro, que é um time que está em queda livre, e o Flamengo pega um time argentino, e os dois vão se encontrar como no ano passado, na final da edição, e vai pegar fogo. O Flamengo não vai querer perder. E esse jogo de ontem no Allianz Parque, ele abriu essa clarividência total do que o Flamengo quer em relação ao Palmeiras no futuro não muito distante. Esse futuro que está se avizinhando com as finais, com a reta de chegada do Campeonato Brasileiro, porque aí o confronto direto que dita a regra diretamente do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, para vocês terem uma ideia, pega agora o Fluminense, que é o vice. Aliás, o Palmeiras, quando enfrentou o Corinthians era vice. O Palmeiras, quando enfrentou o Flamengo, até antes da rodada, o Flamengo era vice. E agora vai pegar o vice, que é o Fluminense. E se o Fluminense tirar essa vantagem, entre aspas, vai botar fogo, porque põe em questionamento também o Flamengo para jogar essas rodadas de reta de chegada,
que a somatória de pontos do Campeonato Brasileiro, a matemática é muito simples. Confrontos diretos dizem muito, mas a tabela é que vai ditar o que vai ser daqui para o final. Então tem muita coisa ainda para se questionar, e essas pessoas que acham que... Fernando Fiorda, bom dia, né? Já foi aqui. E essas pessoas que acham que estão certíssimas em querer dizer que o Palmeiras é um grande time a ser batido, não sei. Não. O time a ser batido hoje em dia é aquele time que tem melhores condições e que precisa ser barrado para não avançar demais. Que o Palmeiras criou uma gordura muito grande. O Palmeiras não está nada preocupado com o Campeonato Brasileiro. Mas ele tem elenco para isso. E o São Paulo, o Corinthians, Santos e até o próprio Flamengo, que agora que começou a colocar esse time alternativo em campo, também não tem esse direito de fazer o que o Palmeiras fez. O Atlético se lascou inteirinho por conta de não ter um elenco vistoso como tem o Flamengo. Você olha para o banco do Flamengo e olha para o banco do Palmeiras, você forma times fantásticos ali. Você olha para o banco do Santos, olha para o banco do São Paulo, olha para o banco do Corinthians, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. E aí o torcedor fica preocupado porque ele paga uma quantia muito alta para ver o seu melhor em campo, o seu melhor time em campo. Na hora que ele vai ver aquele lixo de time, aquela porcaria. Ah, Marcelo, lixo é uma palavra muito forte. Lixo é um termo pejorativo. Claro que ninguém é lixo, pelo amor de Deus. Longe de falar isso aí, mas a grande verdade é que fica preocupante ver esses times, por exemplo, terem jogadores que não têm condições de envergar a camisa do clube, de determinado clube. E o Palmeiras, ele é tão sagaz nesse tipo de situação que ele percebeu dentro de uma temporada já planejada lá no começo, com a conquista do Campeonato Paulista. Ele já tinha em mente que não ia contar mais com o Felipe Melo, ele já tinha em mente que o Gabriel Veron já estava vendido, e ele tinha em mente que não ia mais, apesar de ser todo alegrão, todo cheio de agregar grupo. Estou falando do Davidson, que deu inclusive o título, fez o gol do título, não é que ele deu o título, fez o gol do título em Montevidéu, diante do próprio Flamengo, lá em Montevidéu, na Copa Libertadores de América do ano passado, lá no Uruguai. Mas já sabia, por exemplo, que não ia ter de jeito nenhum condições de continuar no elenco do Palmeiras. Por quê? A condição técnica. O Felipe Melo pela condição física, não tecnicamente, que ele é muito voluntarioso, ele é um cara que vai para cima, ele é um cara que veste literalmente a camisa do clube, a gente está vendo isso agora no Fluminense, ele tem uma garra fora do comum, mas o físico dele já não respondia, já não dava aquela resposta que o Palmeiras precisa para ter um cara vigoroso ali. Então, já esse tipo de planejamento, esse tipo de planejamento todo, ele tem que ser feito lá atrás, não em cima e durante uma competição. Me diz um jogo que o Corinthians jogou 2 vezes com o mesmo time alternativo. E você não tem entrosamento, você não vai a lugar nenhum. Você fica patinando e de forma perigosa. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, que não vai. O Corinthians não vai. Isso eu afirmo categoricamente. Não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Corre sérios riscos dentro da Copa do Brasil. Corre risco de não ganhar a vaga direta à Libertadores. É que agora virou um balcão de ofertas ao Campeonato Brasileiro, que de 20 clubes você pega os 4 que vão cair, os 4 de forma direta já são 8, aí você tem até o 16º que vai para, brigar entre a Sul-Americana e vaga para pré-Libertadores. Por isso que o campeonato é uma verdadeira porcaria em termos de escolhas. Essa é a grande verdade. O Campeonato Brasileiro ficou relegado a segundo plano por conta de mau planejamento dos clubes brasileiros, que não sabem e não entenderam a proposta
europeia que chegou através desses novos treinadores, em especial o Jorge Jesus, o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, o técnico do Corinthians. O técnico do Corinthians ainda não tem o grupo na mão. E isso eu estou falando já há um certo tempo, e tem pessoas que eu acho que não entenderam ainda o que eu quero dizer. Aliás, até arrumaram confusão comigo aí, não vem ao caso discutir agora, mas até arrumaram confusão comigo já, dizendo que, você só desce o pau no Corinthians, que o Corinthians é bom. É bom onde? Me diz onde o Corinthians passa sem sustos. Me diz onde o São Paulo é um baita de um time que passa sem sustos. O São Paulo vem flertando com a zona de rebaixamento já há algum tempo para cá, dentro dos campeonatos brasileiros, e uma hora vai cair, a exemplo do Santos. E não adianta viver de passado. O passado ele é glorioso, o passado ele te dá um suporte legal, histórico, e só isso, mais nada. O Palmeiras já caiu 2 vezes dentro do cenário nacional. E hoje aprendeu com as quedas. O Corinthians caiu. O Cruzeiro está lá patinando, vai subir. O Grêmio está lá patinando, vai subir da Série B para a Série A. Mas times assim, clubes assim, não podem se dar o luxo de achar que está tudo bem. O Grêmio, ano passado, acreditou até a penúltima rodada que ia ficar na Série A. Tomou invertido e foi para baixo. O Cruzeiro está lá patinando por conta de situações financeiras, políticas, econômicas, e não sei o quê, mas também de time ruim. Sabe? Então vamos devagar, gente, vamos devagar com esse tal de time alternativo, que é uma coisa que deixa muito a desejar, e evidentemente a gente precisa de todas as formas fazer com que nós tenhamos, através dos clubes brasileiros, a certeza que nós vamos ter futebol bom, espetáculos boníssimos. Ontem eu esperava um jogaço entre Palmeiras. Se joga os 2 times completos ontem no Allianz Parque, o Flamengo com certeza iria impor um grau de dificuldade enorme, seria um dos melhores jogos. E agora a expectativa fica em torno de Palmeiras e Fluminense no Maracanã, na próxima rodada. Que aí sim, o Fluminense já terá jogado com o Corinthians a Copa do Brasil no meio de semana, e o Palmeiras talvez ele não entre com um time, veja bem, a situação inverte, talvez ele não entre com o seu time titular, porque ele tem um comprometimento com a Libertadores diante do Atlético na outra semana. Ou seja, fica difícil, o futebol brasileiro, o pessoal não sabe estudar direito as fórmulas de campeonatos, e aí acaba dando o que está dando nesse exato momento. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito da Copa do Brasil. Copa do Brasil que teve aí Flamengo e São Paulo, Corinthians e Fluminense, chegando às suas semifinais, jogos desses que serão jogados na próxima quarta-feira. O Flamengo esteve em São Paulo ontem, voltou para a cidade maravilhosa, aí volta amanhã à tarde para jogar na quarta-feira, às 21h30, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, diante do São Paulo, com um público superior a 50 mil torcedores apoiando sobremaneira o clube do Morumbi. Aliás, eu quero falar a respeito da torcida de São Paulo. Parabéns ao torcedor são paulino, que está entendendo perfeitamente que a necessidade de ter, por exemplo, dentro do estádio, independente de preço, não estou falando de situação financeira, mas dentro de preço estipulado de bilhetes para se adentrar ao seu estádio, sua arena, porque hoje, por exemplo, rigorosamente os preços cobrados pelos ingressos de São Paulo são totalmente diferentes dos preços das arenas Allianz Parque, do Palmeiras, e Neoquímica Arena, na arena do Corinthians, lá em Itaquera. O São Paulo, ele coloca um preço, não digo cômodo, né, para o torcedor. Ele impõe uma situação a diretoria de São Paulo impõe uma situação que qualifica o torcedor a assistir jogos de bom nível e de nível não tão elevado quanto esse que vai acontecer, por exemplo, diante do Flamengo.
seja na Copa Sul-Americana, seja no Campeonato Paulista, seja na Copa do Brasil, ou seja no Campeonato Nacional. A taxa do São Paulo, de preço de cobrança de ingressos, ela é praticamente nivelada. Ah, mas também, Marcelo, a 10, 15, 20 reais, isso é problema do São Paulo. Só que o volume de torcedor que vai, você pode pôr o jogo 11 horas da manhã ou 10 horas da noite, que é o mesmo, e o torcedor entendeu isso, que o seu time precisa, porque é um time limitado tecnicamente, muito deficitário em relação ao passado, quando o São Paulo tinha times fantásticos. Hoje nenhum time do Brasil, exceção aí ao Palmeiras e ao Flamengo, tem condições para ter um elenco tão vistoso. E quando precisa, o torcedor de São Paulo vai e comparece em grande número. E com certeza o Flamengo, claro, acostumado com grandes massas, o Flamengo onde vai arrasta, é igual o Corinthians, onde os dois times vão, Corinthians e Flamengo, parece que eles se sentem em casa. Só que é claro que vão limitar o número de ingressos ao torcedor carioca. Se eu não me engano, serão perto de 4 ou 5 mil ingressos. E o estádio todo será tomado com a torcida de São Paulo empurrando o seu time. E o Rogério Ceni entende que o time precisa fazer um bom resultado aqui, porque o grau de dificuldade que vai encontrar no jogo da volta no Maracanã será o mesmo grau de dificuldade que o Flamengo vai encontrar jogando aqui. Mas, pô, Marcelo, você está contradizendo. Eu estou dizendo em relação a time por time, o Flamengo é muito mais time que o São Paulo. Mas aí você tem fatores que corroboram para que o time se encha de brio. Você mete 2 mil torcedores no estádio e você põe 70 mil, infla demais o ego do jogador. Margarida Almeida, bom dia para você também. Infla demais o ego. Delcio Oliveira Nunes, muito obrigado pelo carinho, seja muito bem-vindo. Infla demais, enche de brio os jogadores eles se triplicam em campo. E nós vimos isso, São Paulo e América, o primeiro jogo São Paulo e América no Morumbi, onde o Maidana erra o pênalti, que o goleiro do São Paulo, jovem demais, cometeu e acabou consertando a besteira que fez e defendeu a penalidade. Todo mundo pensava, você vai chegar lá no Independência, o São Paulo vai jogar um futebol, sabe, de resultado pragmático. Não, o São Paulo foi para cima, abriu 2-0, aí com a expulsão do Miranda, acabou criando um grau de dificuldade para que ele trouxesse a classificação, porém, o São Paulo jogou contra uma torcida enorme também do América lá em BH, mas também levou um grande número de torcedores adeptos lá que moram em Minas Gerais, adeptos de torcer para o São Paulo Futebol Clube, e os torcedores daqui da capital que foram para lá também, a famosa torcida organizada. Então, o grau de dificuldade que o Flamengo vai encontrar vai ser esse. Primeiro, não joga em seu reduto, que é o Maracanã. Vai ter que vir jogar no estádio onde o ambiente é diferente, com a chegada ao estádio, com a condição climática, que eles estão acostumados mais no Rio de Janeiro, que é calor, e aqui é um pouco mais frio, mas isso não interfere muito. Mas muitas coisas vão ditar a regra desse primeiro jogo entre São Paulo e Flamengo aqui no Morumbi. E o fator torcida, se não é o principal, é um dos principais que vai ditar o que vai acontecer. Aí o São Paulo jogando o jogo da volta lá no Maracanã, a história se inverte. Mas tem que fazer o resultado aqui. Caso o Flamengo consiga colher um bom resultado aqui, eu não vejo condições do São Paulo, pelo menos lá no Maracanã, impor um grau de dificuldade, porque ele encontrou diante do América, mas isso já é problema de elenco. O elenco do Flamengo é totalmente diferente do América. Tá? Aí teve a expulsão do Miranda, então a situação de jogo foi uma outra situação. Então eu acredito que o São Paulo, fazendo um grande resultado aqui, ele pode ir um pouco mais tranquilo daqui 3 semanas só, que será disputado o jogo da volta no Maracanã. Por falar em Maracanã, o Fluminense, que vem jogando muito bem através de 2 excelentes jogadores e de um treinador que entendeu o que é jogar uma Copa do Brasil
que é o Fernando Diniz. O Fernando Diniz ele gosta muito do campeonato. O Fernando Diniz ele lembra muito o Felipão em torneio mata-mata. O Fernando Diniz ele sabe que ele tem 2 jogadores hoje no elenco do Fluminense que ele pode contar de olho fechado que vai dar certo e que estão numa fase exuberante. Paulo Henrique Ganso, apesar de toda a sua idade e experiência adquirida em vários clubes por onde passou, mas voltou a jogar um futebol muito bom, e o Germancano. Germancano, sem exagero, hoje é um dos melhores atacantes jogando no futebol brasileiro. Esse cara ele tem cheiro de gol e acontece com ele o que está acontecendo com o Pedro no Flamengo. A bola procura o atacante. E ainda ele se oferece também. E tem um jogador também que é o Nonato, que está jogando no Fluminense, um primor de futebol e é muito bom de bola também. E esse jogo Fluminense e Corinthians no Maracanã vai ser um jogo diferente, que o Corinthians ele vem inflado, porque essa vitória que o Corinthians conseguiu diante do Atlético Goianiense, jogando a semana passada na Arena Neoquímica em Itaquera, precisando reverter um resultado que lhe era adverso de 2 gols e acaba fazendo 4-1, mas jogando um futebol vistoso, que é mais importante, todo corintiano ele pensa no seguinte: bom, o Vitor Pereira ele vai pegar o time, que não é aquela porcaria de time alternativo, e vai colocar um time que é o time titular do Corinthians diante do Fluminense. Como se o Fluminense não conhecesse, sabe, a história e não fosse do Brasil, né? E não conhecesse como joga o Vitor Pereira. Então eu acho que o Corinthians tem que tomar muito cuidado, que no primeiro turno do Campeonato Brasileiro tomou a sapecada do Fluminense de 4-0 no Maracanã. Por quê? Por causa dessa porcaria de time alternativo, que esse Vitor Pereira tem em mãos um elenco que é uma porcaria. O elenco do Corinthians, o Corinthians tem um time, não tem um elenco. E acabou tomando uma sapecada de 4-0 lá por conta dos jogos da Libertadores. Ou seja, perdeu agora a Libertadores e agora ele tem que abrir o olho, que a obrigação dele agora é ganhar a Copa do Brasil. Porque foi mascarado com essa vitória de 4-1, foi mascarada uma crise que estava se avizinhando no Parque São Jorge, inclusive com pessoas pedindo a cabeça dele estava a prêmio, e uma vitória, ela suaviza muita coisa, ela mascara muita coisa. Em não ganhando do Fluminense, ou pelo menos chegar à final da Copa do Brasil, que ele vai pegar o vencedor de São Paulo ou Flamengo. Dizem as más línguas que a CBF e os intramuros e os bastidores do futebol, que isso a gente está cansado de ver e ouvir, querem uma final carioca entre Flamengo e Fluminense. 2 jogos no Maracanã, tudo muito bonito, torcida mista, enche-se os dois jogos, faz-se uma festa maravilhosa, diferente do que pode acontecer aqui em São Paulo. Vamos supor que o São Paulo bata o Flamengo nos 2 jogos, ou conquiste a vaga, e o Corinthians conquiste a vaga diante do Fluminense. São Paulo e Corinthians farão os 2 jogos aqui em São Paulo, mas cada qual para o seu torcedor, porque o Ministério Público quer isso de há muito tempo. Então, os bastidores do futebol, que são cercados de muito mistério, e isso eu falo que são mesmo, que eu conheço de há muito tempo, muitos anos que eu lido com esse tipo de situação, nada mais é e nada será surpresa se realmente alguma coisa acontecer. Porque o que vem acontecendo com essa porcaria desse VAR, ultimamente, é de cair os olhos da cara. Para não falar outra coisa que eu estou acostumado a falar, mas é de cair os olhos da cara. Porque o que vem falhando sistematicamente, constantemente, as arbitragens do Brasil é coisa assim de se assustar. É assustador o que vem acontecendo. E isso tem nome e sobrenome. E se forem atrás,
Vocês verão o que eu quero dizer. Claro que eu não sou nem louco de vociferar e colocar uma coisa no ar sem ter provas cabais, né? Mas nós sabemos o que acontece nos bastidores há muito tempo e eu não estou falando isso por falta de conhecimento. Eu falo com conhecimento de causa. Eu já vi várias coisas dentro de estádio de futebol que, se eu fizer um livro e escrever, é que se eu falar agora vão querer provas e vão me processar e coisa e tal, mas dizem as más línguas que querem uma final carioca. Pode acontecer uma final paulista. Como pode acontecer, e está mais para acontecer isso, uma final envolvendo paulistas e cariocas. Mas aí seria, sabe, aquela situação de em São Paulo enche e dá-se o que vai acontecer com o Flamengo e São Paulo e o que vai acontecer com o Fluminense e Corinthians aqui na Arena Neoquímica e também no Morumbi, entre Flamengo e São Paulo. E lá seria muito cômodo, porque a situação seria cômoda demais, que ficariam dois times da mesma cidade, no maior estádio com cartão postal do Brasil, que é o Maracanã, divididos no meio, literalmente, o Maracanã para Flamengo e Fluminense, para o Fluminense e Flamengo, nos jogos finais, e assim a festa do futebol e encerramento da Copa do Brasil seria a cereja do bolo de muitas pessoas que querem. Não vou nem citar quem, porque acaba me comprometendo por uma coisa que eu não posso falar porque eu não tenho provas. Mas muitas coisas estão caminhando para esse sentido se não abrir o olho. Portanto, abram o olho. Corinthians e São Paulo, principalmente jogando no Rio de Janeiro. Abram bem os seus olhos. Dirigentes de Corinthians e São Paulo, abram muito bem seus olhos. Caso contrário, não adianta chorar o leite derramado depois. E são dois jogos para cada clube que vão determinar alguma coisa assim não tão próxima. Eu sou contra esse negócio de jogar, por exemplo, um jogo hoje e praticamente um mês depois jogar o segundo jogo. Eu gostaria que fosse um jogo nessa quarta-feira e na próxima quarta-feira já definisse os finalistas. Aí depois você pode, para daqui um mês, você jogar em partida única. Eu gostaria que a Copa do Brasil fosse em partida única, em local diferente. Vamos supor, deu um paulista e um carioca, joga em Minas. Deu um paulista e carioca, ou se não dois paulistas ou dois cariocas, joga em Brasília. Ah, mas aí torcedor maior, não, joga em outro lugar. Sabe, nós temos tantos elefantes brancos espalhados de estádio por aí no mundo do futebol aqui no Brasil. A Copa do Mundo fez tantos estádios, gastou tanto dinheiro do povo para se construir estádio. Faz lá um jogo, sabe, lá em Manaus. Não é? Então agora teria que ser usado assim. Mas não, a Copa do Brasil ainda vai ter o jogo final, em sorteio, quem que vai ter o primeiro jogo, o mando de jogo, depois o segundo. Eu não gostaria que nós tivéssemos dois jogos, porque aí um jogo só dita realmente o que vai ser, e um jogo só é para pegar fogo. Eu estou gostando demais desse sistema de jogo único na Libertadores de América, porque eu sofri fazendo final entre Corinthians e Boca Juniors na Argentina em 2012, e Corinthians e Santos e Peñarol jogando no Uruguai e depois no Pacaembu, na Argentina e depois no Pacaembu, Corinthians e Boca. Então eu sei como é que é, e os bastidores, o que ferve para essas duas partidas. Eu estou gostando demais desse sistema de jogo único para se decidir em partida única o campeão de determinado torneio, principalmente como é a Libertadores de América. Tive de vista lá atrás, não sei se vocês repararam, mas devem ter notado, que depois que entrou o sistema antidopagem, muita coisa mudou, mas muita coisa mudou em jogos de Libertadores de América. Muita, mas muita. Não foram poucas não, foram muitas coisas. E ainda precisam ser consertadas pela Conmebol, que é conivente com um monte de besteira que ainda fazem nesse futebol sul-americano. A conivência que a Conmebol tem com relação a alguns clubes, principalmente parcimônicos, como são com os argentinos,
em relação principalmente ao racismo, que deve ser extirpado do futebol, deve ser cortado mal pela raiz, e a própria Conmebol esse ano, dentro dessa Libertadores, já teve mostras com clubes brasileiros e argentinos que poderia fazer e nada fez, que aplicar multa não adianta em nada, nada. Tem que cortar o mal pela raiz, tem que tirar ponto, tem que suspender clube, tem que educar o torcedor. Se não vai pelo amor, vai pela dor. É assim que tem que ser. Mas a Conmebol, com a sua conivência, ela põe panos quentes em muitas coisas, mas ainda assim, de lá para cá, os brasileiros vêm nadando de braçada, conquistando o Palmeiras em vista de chegar ao seu terceiro título consecutivo, e pelo terceiro ano seguido, pode ser que nós tenhamos, terceiro ano seguido, clubes brasileiros decidindo a Libertadores. Santos e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, e podemos repetir Palmeiras e Flamengo. Isso jamais, na década de 60, 70, 80 e 90, aconteceu. Jamais com um clube brasileiro. Jamais. Então, 3 vezes seguidos vai ser um fato histórico, porém, muita coisa tem que ser dita lá atrás do que aconteceu. Tá certo? Pessoal, o papo tá gostoso, muito bom mesmo. 12 horas mais 22 minutos dessa segunda-feira, dia 22 de agosto. Eu quero desejar a todos uma excelente e abençoada semana. Uma semana cheia de futebol, né? Uma semana onde os clubes paulistas, Corinthians e São Paulo, vão estar envolvidos com jogos entre cariocas e paulistas, que a rivalidade grita aos 4 cantos de há muito tempo. Então eu gostaria que todos vocês, sejam são paulinos, palmeirenses, santistas, corintianos, flamenguistas, torcedores do Fluminense, que vocês tivessem uma semana cheia de paz. Não aconteceu o que aconteceu ontem dentro do Allianz Parque, porque convenhamos, por mais que nós façamos campanhas para que não tenhamos violência nos estádios, eis que me surge um torcedor do Flamengo com a camisa rubro-negra por baixo do seu agasalho. E pasmem, senhores, dentro da maior torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alviverde, ou com muitos membros da Mancha Alviverde ao seu redor. Dizer que foi sorte dele sair vivo de lá é bater palma para ver louco dançar. Porque o que esse cara fez foi de uma irresponsabilidade, mas de uma irresponsabilidade tamanha, que talvez o dia que ele parar para pensar na besteira que ele fez, ele passe a não se conhecer como um torcedor de futebol, mas como um ser humano que não tem o mínimo de coerência para entender que o futebol deixou de ser um entretenimento há muito tempo. Futebol, para alguns, é sinônimo de guerra, de luta e de sangue derramado. E enquanto tivermos isso aí, ontem os torcedores do Grêmio, que lotaram a Arena do Grêmio lá em Porto Alegre, no 2-2, no empate diante do Cruzeiro, tudo para ter festa, os torcedores gremistas se pegaram na porrada entre eles mesmos. O futebol caminha a passos largos para que nós tenhamos apenas então somente bola rolando e sem um torcedor nas arquibancadas. Tomara que esse dia não aconteça e não chegue jamais. Mas para isso, você ter consciência de quem vocês são, como vocês estarão e onde estarão para comemorar a vitória do seu time. Um forte abraço, até segunda-feira, se Deus quiser, com mais uma live do Nima. Obrigado a todos que compareceram nessa segunda-feira. Tenham todos uma excelente e abençoada semana. Fiquem com Deus e bom futebol para vocês. Um forte abraço. Fui.